Queridos irmãos, bom dia, Shalom. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma parte do devocional que eu estou fazendo agora pela manhã. E eu estou lendo a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3 em diante. Eu vou ler para vocês. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênção em lugares celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória e graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Eu estava refletindo sobre essas palavras de Paulo. Nós precisamos realmente entender quem somos nós, que pauta nós devemos seguir e o que está proposto a nós. Nós somos filhos de Deus por meio de Cristo. Ele nos adotou através da atitude do seu Filho e hoje nós podemos nos achegar ao Senhor com segurança e ter do Pai aquilo que Ele tem no seu coração. Nós nascemos para o louvor da sua glória. Em nós está depositado, conforme ele diz aqui no versículo de número 5, em nós está depositado a predestinação de filhos. Ele está dizendo, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E que propósito é esse? Versículo 6 diz, para o louvor da sua glória, o qual nos deu gratuitamente no amado. Nós existimos para glorificarmos o nome dele, para santificarmos o nome do nosso Deus. Pois em santificar o seu nome, todas as coisas se tornam santas conforme a sua vontade. No versículo 7 diz assim, nele temos a redenção por meio do sangue e o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com sabedoria e entendimento. E o 9 diz, e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Que propósito é esse? Versículo 10. Isto é, de fazer convergir a Cristo todas as coisas celestiais e terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Então a nossa pauta como filhos é fazer com que tudo volte à originalidade como foi criado pelo Pai e pelo Filho no início de todas as coisas. É fazer convergir em Cristo todas as coisas, ou seja, trazer tudo que foi burlado, tudo que foi mexido pelo pecado, desenvolver a santidade de Deus e trazer de novo a originalidade de Cristo, a perfeição, a como era antes do pecado no Éden. Então essa é a nossa pauta, o nosso trabalho deve ser em torno disso, de fazer com que todas as coisas que existem hoje e que estão fora por causa do pecado, se tornem para Deus novamente, voltem a funcionar como antes. E ele diz, nele, versículo 11, fomos também escolhidos, temos sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Mais uma vez, Paulo está dizendo que dentro da vontade do plano de Deus, que nos elegeu nele antes que o mundo existisse, precisamos ser para o louvor da sua glória, ou seja, o esplendor, para que possamos fazer com que a sua glória ela venha a ser vista e não só ouvida.
por história ou por escritura. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que vos salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daquele que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Nós não vamos trabalhar sozinhos enquanto filhos. Nós temos a nosso favor, nós temos a ajuda, nós temos o auxílio, o suporte do Espírito Santo, do próprio Pai, que nos leva a cumprir a sua vontade, a fazer aquilo que está em seu coração. Em João 14, o Senhor disse: eu vou para o Pai, mas Ele vos enviará o Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo da verdade. Ele fará testemunho de mim e Ele falará a vocês todas as coisas. Então nós não temos que trabalhar sozinhos, nós somos filhos privilegiados, porque dentro da pauta que o Pai nos deu, nós temos o nosso Paracletos, o nosso auxiliador, o Espírito Santo da verdade, que faz com que nós venhamos a ter a condição necessária e os meios necessários para cumprirmos a vontade de Deus Pai em nossas vidas por meio de Cristo. Essa é a palavra que eu tenho hoje, a meditação que eu divido com vocês. Um grande abraço e até a próxima.